Muitas vezes, quando lemos poesia, somos imediatamente impactados por um certo sentido daquelas palavras, do ritmo e da sonoridade delas. Mas outras vezes a gente lê uma estrofe, lê um verso e fica se perguntando o que será que afinal de contas o autor quis dizer aqui. Para te ajudar nessa tarefa, eu vou te apresentar o círculo hermenêutico. Na mitologia grega, o deus Hermes é associado à ideia de transição, limites, astúcia e pensamento rápido. O círculo hermenêutico propõe que você passe a olhar para um texto e tente descobrir esses truques astuciosos do autor para a criação de sentido. A partir do século XVI, alguns filósofos começaram a tentar pensar em traçar um caminho de interpretação para as obras que se apresentavam inicialmente com uma certa dificuldade. Em outras palavras, eles começaram a propor que era dentro do texto que você deveria encontrar o sentido do texto. Para que essa discussão não fique filosófica por demais, nós vamos utilizar um poema do Manuel de Barros, que é muito bacana, que está no livro dele, Livro sobre Nada. Na segunda parte do livro, que se chama Desejar Ser, o sexto poema é o seguinte: Carrego meus primórdios num andor. Minha voz tem um vício de fontes. Eu queria avançar para o começo, chegar a um criançamento das palavras, lá onde elas ainda urinam na perna, antes mesmo que sejam modeladas pelas mãos, quando a criança garatuja o verbo para falar o que não tem. Pegar no estame do som, ser a voz do lagarto esquecido, abrir um descortínio para o arcano. A proposta do círculo hermenêutico é começar do centro para a periferia. Ou seja, a gente tem que começar com as unidades menores, como por exemplo a palavra. Uma das dicas é, antes mesmo de você começar essa análise, você olhar as palavras que eventualmente você não conhece. Esse texto, por exemplo, tem uma série de palavras mais misteriosas, como por exemplo, andor, garatuja e etc. Eu vou usar o começo dele, o andor, porque isso vai estar envolvido na análise que a gente vai fazer inicialmente agora. Andor é uma espécie de carrinho onde você carrega as imagens sagradas numa procissão. Mas tem algumas outras palavras que parecem óbvias quando você olha, mas que muitas vezes vale a pena olhar no dicionário, porque às vezes elas escondem outros significados que podem te ajudar a interpretar. Por exemplo, ele fala na segunda verso sobre fonte. Fonte está no dicionário definido duas vezes. A primeira definição diz manancial de água que brota do solo, nascente, chafariz, causa, origem, princípio. Mas também tem um segundo significado que é conjunto de sinais, letras e espaços de mesmo caractere e corpo. Está falando daquilo que até a gente conhece no mundo da informática, você escolhe a fonte que você vai utilizar num determinado texto. Acho interessante destacar isso porque talvez o poeta esteja brincando com esse duplo significado. Veja novamente os dois primeiros versos. Carrego meus primórdios num andor, minha voz tem um vício de fontes. A voz do poeta tem um vício, tem uma vontade de descobrir essas fontes. Mas que fontes seriam essas? Seriam as fontes do sentido de origem? Ou seriam, por exemplo, tipos de palavras? Então aqui a gente já começa a fazer as primeiras perguntas a partir só da análise de palavras, né? Então as palavras parecem ser sagradas, porque elas precisam ser carregadinhas num lugar que tipicamente é usado para levar imagens santificadas, e elas têm uma coisa, né? Ele tem um vício de buscar essas fontes, essas origens, ou talvez essas formas de ser. Então aqui a gente já caminhou para o verso. Se você quer entender um pouco melhor, talvez seja legal olhar para a estrofe. No caso desse poema em específico, ele tem uma única estrofe longa, então você vai ter que ler ele como um todo e tentar identificar. No caso de poemas que são cortados por estrofes menores, você olha dentro da estrofe para depois olhar um conjunto de estrofes e etc, etc. O poema todo vai repetir essa ideia de busca pela fonte. Há outras palavras, além da palavra fonte, que a gente poderia
tentar descobrir se é origem ou não, ele tem a palavra primórdios, que estava logo na primeira verso. Ele tem a palavra criançamento das palavras, e criança é uma coisa que lembra uma coisa mais primordial, mais original, mais antiga. Tem um verso também que ele diz: eu queria avançar para o começo. Então tudo isso se compõe na ideia de que parece haver uma busca da origem, uma busca de uma volta para de onde será que essas palavras estão surgindo. Mas eu ainda estou desconfiado. O que será, afinal, que esse poeta está tentando falar nesse pequeno trecho da obra poética dele? Bom, vamos olhar para o conjunto de poemas. Nesse livro, há uma divisão criada pelo poeta em 4 partes. Elas se chamam, primeira parte, Arte de Infantilizar Formigas. A segunda é Desejar Ser. A terceira é O Livro Sobre Nada. E a quarta parte é Os Outros. O melhor de mim são eles. O poema que a gente leu é o 6º poema da parte 2, Desejar Ser. Isso já pode nos dar mais uma pista, só pelo nome, né? Porque o nome Desejar Ser diz, então, que talvez ele esteja falando das coisas que ele deseja encontrar, que ele deseja ser enquanto poeta. Então talvez ele esteja desenhando aqui a própria poética dele, ou seja, o modo de fazer poesia dele pode ser que esteja expresso ali. Então isso nos dá uma nova pista e também novas perguntas. Mas é preciso ler os demais poemas desse trecho para ver se eles vão confirmar essa minha intuição que está dada apenas pelo nome. O poema número 1 é assim, ele é bem curto, é um verso apenas. Com pedaços de mim eu monto um ser atônito. Aí eu vou ter que voltar e fazer o círculo de novo. Eu volto nesse poeminha aqui e vou buscar o sentido das palavras. A palavra atônito, por exemplo, indica extasiado, maravilhado, mas também significa confuso, estupefato. Então, com pedaços de mim, eu monto um ser, eu monto uma criatura, eu me torno uma pessoa que se maravilha com as palavras, mas que também se confunde com elas. Então, isso parece também ir na mesma direção dessa dualidade das coisas, né? Que essa fonte pode ser tanto uma coisa quanto outra. No segundo poema desse mesmo trecho, ele diz que ele queria que ele queria não ter uma das pernas, porque ele queria andar, e ele descreve assim, toque, ploque, porque isso faria do próprio andar dele algo diferenciado, algo que o tornaria especial. Isso me remete de volta, no poema que a gente está analisando, para a ideia de que ele quer voltar para um criançamento das palavras, para um lugar onde as crianças onde as palavras ainda urinam nas pernas. Então, essa brincadeira aqui começa também a dar um outro toque para o nosso grau de interpretação. Então tem um pouco de seriedade, aquela coisa de buscar a origem, a fonte das palavras, etc. Mas também tem um criançamento bobo, onde as palavras urinam nas pernas da gente, onde as palavras não têm pudor, onde elas nos assustam, mas que elas também nos encantam. Depois de sair da segunda parte, que é onde nesse livro o poema está encaixado, olha o livro como todo. Você vai ler ele todinho e tentar entender que outras pistas ele pode te fornecer para o sentido dessa poesia aqui que a gente está lendo. Antes de iniciar as poesias, o autor escreve um pretexto. E esse pretexto ele diz o seguinte, tem um trechinho que ele diz: o que eu queria era fazer brinquedos com as palavras, fazer coisas desúteis. Legal, isso parece nos direcionar para isso mesmo. Parece que o criançamento das palavras que ele diz tem a ver com brincar, com buscar sentidos das palavras que não estão tão ligados à forma que as mãos dão, que é uma outra imagem que ele traz num dos versos, mas que talvez tenha mais a ver com deixar as palavras fazerem xixi na perna da gente mesmo. Brincar com outros sentidos que não são aqueles que são consagrados. Mas, ao mesmo tempo, ele diz fazer coisas desúteis. E aí isso traz uma nova pergunta para a nossa interpretação. O que seriam coisas desúteis? Não são inúteis. É outro tipo de construção aqui. Então a gente vai ter que ir mais para frente no círculo hermenêutico. Quando a gente sai desse livro, que é o limiar que a gente tinha, a gente vai para a obra do autor. Ou seja, outros livros nos quais ele
tem outras pistas de interpretação. Será que outros livros do Manuel de Barros também falam sobre palavras, brincar com palavras e até certa medida da utilidade da poesia ou da arte? No livro Memórias Inventadas, ele escreveu um poema que se chama Nome, e ele começa mais ou menos assim: o dicionário dos meninos registrasse talvez, àquele tempo, nem do que 12 nomes. Posso agora nomear nem do que 8. Água, pedras, chão, árvore, passarinhos, rã, sol, borboletas... Não me lembro de outros. Então ele brinca com essa ideia de dizer que as palavras eram simples, descreviam as coisas mais mundanas, e esse era o dicionário dos meninos. Então, nesse poema Nomes, ele vai discutir mais uma vez essa ideia das palavras para nomear e de como os meninos brincavam com essas palavras. Mas aí olha só que interessante, nos 3 últimos versos desse poema ele diz o seguinte: sei bem que esses nomes fertilizaram a minha linguagem. Eles deram a volta pelos primórdios e serão, para sempre, o início dos cantos do homem. Legal que ele volta a falar da palavra primórdios, né, os primeiros cantos, fala de significado e fala que os nomes, ou seja, o significado das palavras, fertilizaram a linguagem dele. Então aqui a gente vê que há uma certa repetição dessa temática de falar sobre palavras e de como elas o encantam. E então isso significa que aqui eu posso encontrar também pistas para interpretar aquele poema que a gente começou a olhar. A gente ainda fica com uma pergunta. No pretexto, ele ainda falava sobre uma desutilidade das palavras. Vale lembrar que o nome do livro era O Livro sobre o Nada, né? Mas talvez, mesmo nas obras do autor, eu não encontre essa resposta. Para onde eu vou agora? Bom, a partir daqui é por sua conta e risco. No sentido de que, quando você sai da obra do autor, você corre o risco de fazer interpretações mais enganosas. A ideia é que você se concentre o máximo possível dentro da própria obra ou dentro do próprio conjunto de obras do autor. Mas é possível trilhar ainda esses novos caminhos, embora sejam um pouco mais pedregosos. Uma das coisas que você pode consultar é a fortuna crítica, ou seja, quais são os pesquisadores, outros poetas, outros autores que falaram sobre a obra desse aqui. Então você pode pesquisar artigos acadêmicos, dentre outros tipos de materiais, onde outros pesquisadores, outras pessoas falam sobre a obra do Manuel de Barros e tentar encontrar esse tipo de resposta. Indo ainda mais para fora, um outro lugar que você pode usar para buscar respostas é a biografia do autor. Como foi a vida dele? Ele fala muito da infância. Será que essa infância que ele está falando é só a infância do eu lírico, que está ali manifesto na poesia do autor? Ou será que é uma infância física, concreta, que de fato aconteceu? Será que ele está falando de coisas virtuais da imaginação dele, ou ele está se baseando nos dados factíveis que aconteceram dentro da vida dele? É importante também pensar na história e no próprio contexto de produção. Nós somos sempre engendrados pelo modo de produção do nosso tempo. Se você lê o Harry Potter, você vai notar lá que o Harry Potter tem uma mensagem de amizade, etc, etc. Mas o Harry Potter fica louquinho para comprar a vassoura mais nova, né? Se você perceber, o Draco é das famílias mais ricas. O Weasley sofre preconceito porque ele usa roupas usadas. Ou seja, o modo de produzir da nossa sociedade está lá embebido na obra. Eu estou fazendo essa comparação aqui só para dizer que é difícil que um autor não seja, em alguma medida, delineado, né? A própria visão de mundo dele vai ser delineada pelo modo com que ele apreendeu o mundo, pelo modo como ele está inserido na sociedade, em que lugar que ele se encontra e etc. Então, às vezes, vale a pena dar uma olhada nisso para também encontrar outras pistas de respostas. Vale lembrar que estamos fora da obra já, então é bom tomar cuidado. O círculo hermenêutico é um ciclo sem fim. Cada vez que você se depara com uma nova palavra, com uma nova interpretação, você pode retomar o processo e você vai chegar a lugares cada vez mais distantes. Se você estiver fazendo um trabalho escolar, é bom você determinar os limites de até onde você deve ir. Mas se você gosta da poesia de um determinado autor, eu sinto que vale a pena você se deixar reencantar por ela,
fazendo esse jogo de interpretações e reinterpretações, porque isso vai transformar a tua leitura em algo cada vez mais profundo e que vai te levar a lugares talvez surpreendentes. É isso aí! Para mais conteúdo sobre livros e literatura, fique ligado no Cabine Literária. Não esqueça de se inscrever no canal e dar joinha no vídeo. Vou fazer isso. Meu nome é César e eu gosto de poetas com o nome de Manuel. Manuel Bandeira, Manuel de Barros, Manuel da Padaria,